Boa tarde, moçada, tudo tranquilo? Olha aí, estamos aqui na Otto Livraria, na 302 Norte, gravando esse conteúdo especial aqui de fim de ano. As melhores leituras desse ano que eu tive. Então assim, não são os quadrinhos lançados esse ano, até porque meu tipo de consumo de quadrinho de leitura não passa por sair pegando tudo que sai. Mas eu vou falar para vocês aquelas leituras que me agradaram da melhor forma, que eu mais curti de ler. E você vai ver uma coisa curiosa nessa minha lista, são 10, tá? Mas eu vou mostrar para você sem ordem nenhuma aqui, tá? Eles estão aqui, então eu vou pegar o primeiro, eu botei aqui quase uma ordem por tamanho, então não é esse o primeiro que eu vou falar, o que eu menos gostei. São as 10 melhores leituras de quadrinho que eu fiz em 2025, e estou muito feliz com isso, porque eu estou recobrando a minha avidez por leitura, né? E essa avidez vai passar também, já está passando de quadrinhos para os livros normais, que eu sempre li na minha vida, sempre li muito. Tive uma fase de ler os grandes clássicos da literatura mundial, os grandes clássicos brasileiros, e agora estou voltando de novo. Mas isso é papo para uma outra oportunidade. Estou sentado aqui como se fosse o William Bonner no Jornal Nacional, baita poltrona aconchegante aqui. No final eu vou falar um pouco mais da Otto aqui, que você de Brasília precisa conhecer. Fica na 302 Norte, no subsolo. Cara, um lugar agradabilíssimo. O Pedrão que toca a casa aqui. Pô, tem vinil, tem livro, gibi pra caramba. O Pedro é um grande conhecedor de gibi. Então o que você vai encontrar aqui, tem gibi de herói, tem gibi que não é de herói, de personagens desconhecidos, não passa tudo pela curadoria dele. E ele é um cara que tem muita coisa. E às vezes você vem aqui, o gibi que você quer não tá aqui, mas ele tem em casa, como por exemplo Spawn, Savage Dragon. Uma vez eu consultei, ele tinha em casa. Eu já achei aqui até Storm, cara, as primeiras edições, sensacional. Bem, vamos falar das leituras de 2025 que arrebataram meu coração e que foram as minhas melhores entre, sei lá, quase 80 coisas que eu li em 2025. Vamos começar. Abrindo as melhores leituras de 2025, tenho aqui uma edição da 85 editora Cheyenne, cara. Quem conhece isso aqui? Eu fui apresentado a esse material aqui e vou chamar de material, eu que sou um cara que implica com quem chama gibi de material, mas eu vou chamar isso aqui de material porque é do Michele Mazieiro e do Fábio Valdambrini. A arte disso aqui é belíssima, cara. Essa capa aqui é do Valdambrini. Faroeste dramático, o relato de um mundo que está prestes a acabar. A civilização dos brancos avança inexorável e impiedosa, esmagando os nativos, pisoteando suas terras e sua liberdade. O crepúsculo da epopeia da fronteira visto pelos olhos de dois homens, um que balança entre duas culturas, raptado pelos Cheyennes quando criança e trazido de volta aos brancos por soldados do exército. O outro que sai em busca do primeiro, abrindo mão da própria vida. Esse é o resumo que tem aqui da própria editora. Cara, Cheyenne é uma leitura que me pegou muito. Não é uma leitura que dá para você fazer de forma despretensiosa, você tem que parar realmente para ler, porque ele trabalha muito com flashback e flash forward durante a narrativa. Então você tá vendo ali o personagem principal no momento atual dele e de repente, sem aviso nenhum, não tem nenhuma passagem de tempo, tá mostrando ele no futuro. O que aconteceu, o que ele pensou e de repente volta de novo para a primeira narrativa. Então tem que ter muita atenção. Agora, é uma baita história, cara. E a arte é belíssima. Cara, faroeste em preto e branco não é brincadeira, não. Olha aí. Cheyenne, pela editora 85. Te indico demais, vale a pena. História fechada, tá? Não tem continuação. Uma pena, isso aqui merecia continuação, porque é uma maravilha de ler. E é mais um daqueles trabalhos de curadoria da Sérgio Bonelli Editora, né? Então, falou em Sérgio Bonelli Faroeste, meu amigo, fechou a tampa. Cheyenne pela editora 85, vai atrás que isso aqui é pancada. Segunda leitura que eu curti demais e pra mim é o tipo de leitura que você não dá pra ler só uma vez, tá? Pra você absorver tudo de Habib, trabalho de Craig Thompson, que é aniquilador. Aniquilador. Você não tem como ler Habib e passar incólume sobre isso. Cortante, Habib é um enorme feito de pesquisa, cuidado e tinta preta. E um lembrete de que todos os povos do livro, apesar das diferenças, dividem um mosaico de histórias. Zadie Smith, o Harper's Magazine. Cara, Habib é um trabalho lindo, fala essencialmente de amor, mas não necessariamente do amor que você está visualizando ou de uma forma piegas de amor, porque existe amor piegas, tu sabe, né? Existe amor piegas. A pieguice é uma praga que tá em tudo, meu velho, até no amor. Mas Habib é uma obra que você tem que ler e
é impossível ela não bater na sua cara, de acordo com os seus preconceitos, como você enxerga uma sociedade, como você enxerga as relações pessoais, né? Cara, isso aqui me arrebatou e é um trabalho que você precisa ler de novo, né? Para você conseguir absorver tudo. O Craig Thompson já tinha escrito Retalhos quando ele fez Habib, e é um trabalho, Retalhos também é outra pancada. E ele traz aqui referências históricas, referências religiosas, citações do Alcorão, né? É sensacional. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Um amor que você vai ser desafiado a entender e aceitar, né? Porque não é sobre você gostar ou não, é sobre você aceitar. Uma mulher que adota, uma mulher com, não dá nem pra chamar de mulher, uma mulher criança que adota uma criança abandonada, negra, e cria essa criança como se fosse seu filho, né? E isso vai se desdobrando entre a cultura islâmica, entre os costumes, entre aquilo que você aí que lê aceita e não aceita, julga e não julga. E o amor contido nisso aqui vai te incomodar. Mas é uma obra linda, necessária, legal de ler. Tranquilamente, você precisa ler pela segunda e terceira vez. Eu provavelmente vou ler Habib de novo em 2026. Habib é da Quadrinhos na CIA. Vai atrás, não é fácil de achar hoje não, tá? É novo assim, eu comprei Habib, deve ter uns 5 anos, eu comprei na pandemia, mas só li esse ano. Matt Fisher, que é bom demais. Combate Inglório. Isso aqui, cara, foi uma surpresa. Eu amo quadrinhos de guerra e descobrir Combate Inglório num desses perfis vai ser... não vai ser legal, eu não vou lembrar o nome, cara, do perfil que publicou isso, que falou, eu fui atrás, se eu lembrar disso na edição eu coloco aí qual foi o nome do youtuber que eu vi falando disso, é um vídeo antigo e tal. Cara, Combate Inglório eu fui atrás, eu ganhei, pô, já ia ser desonesto aqui, cara, eu ganhei, eu acho que eu ganhei do Mazuki, eu acho que foi o Mazuki que me deu Combate Inglório, mas ele sabia que eu queria, né? E ele comprou antes de mim, é isso, Combate Inglório, cara, isso aqui é um recorte com uma crítica anti-armamentista muito clara, né? São vários autores, você tem aqui o Art Goodwin, você tem o Gene Colan, o John Severin, Alex Toth, que não precisa falar nada, o Hollywood, e são vários recortes, mini histórias, pequenas histórias, de guerras diferentes. Então você tem aqui Vietnã, você tem Revolução Francesa, você tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Então você tem Guerra da Secessão. Então assim, você tem vários recortes com artes diferentes. Olha isso, cara. E todos eles fazendo uma crítica muito clara à guerra, né? Então você tem passagens traumáticas, obviamente, né? Falando de guerra, não tem como ser diferente. Cara, olha essa arte aqui, cara. E essa aqui é de quem? Deixa eu ver se está dizendo aqui no início dessa história. Cara, esse aqui, olha isso. Sensacional. Combate Inglório não é fácil de você encontrar, tá? Mas vale a pena. É da Gal Editora. Uma crítica aberta a essa indústria bélica que existe, que infelizmente está cada dia ganhando mais voz, né? E é um trabalho incrível. Esse é daqueles quadrinhos que não vai sair da minha coleção nunca, cara, nunca. Porque vale a pena de tempos em tempos reler, né? Vou ler aqui um pouco para vocês aqui, ó, o que a editora fala disso. Estas são as histórias que o governo norte-americano não queria que fossem lidas. Lançada no auge da Guerra do Vietnã, a revista Blazing Combat tornou-se o centro de uma grande polêmica, com roteiros original de Art Goodwin, que já tinha escrito na época Star Wars, Vampirella, Hulk. A publicação foi acusada de anti-americana e subversiva. Eu esqueci de comentar isso aí, mas estou lendo, você já está pegando. O motivo, apesar de suas elogiadas histórias exaltarem o heroísmo dos soldados no combate, a Blazing Combat era uma revista sobre a guerra, que ia na contramão da época ao mostrar o quão absurdo eram os conflitos armados através do tempo. Não resistindo à pressão e aos ataques de inimigos poderosos, seu editor foi obrigado a cancelá-la após 4 números. Agora a edição especial de Combate Inglório apresenta essas aclamadas histórias que misturam coragem, drama e esperança, desenhada por alguns dos astros mais famosos dos quadrinhos de todos os tempos, como Alex Toth, que fez Flash, Space Ghost, Fantasma, Gene Colan, Hollywood com Demolidor, essa galera toda, John Severin com Conan, John Severin fez Kid Colt também, né? É isso. E,
Al Williamson, que nada menos que Star Wars e meu fofucho Flash Gordon. Cara, vão atrás disso, quem gosta de quadrinhos de guerra. E isso aqui é muito bom. E ó, pra quem gosta de quadrinhos de guerra, a Panini vai lançar agora em 2026 o combate... É combate ou conflito no Vietnã? Acho que é conflito no Vietnã. Se eu tiver errado, eu vou botar combate aí, mas acho que é um dos dois. E vai fazer essa edição aí toda compilada. Eu tenho alguns lá em casa avulso, né? E tenho a primeira edição em inglês que eu ganhei do meu querido Elder The One Collector, The Nan. Mas eu acho que é conflito no Vietnã, ou combate no Vietnã, agora eu não lembro. É conflito ou é combate, Pedro? O conflito do Vietnã. Meu querido Pedro me corrigiu aqui, procurou e ele já tinha ali. Falando, rapaz, aqui tem coisa pra caralho. Aqui. Tem completa ali? Porra, olha aí. Eu vou até fuçar, porque eu não tenho ela completa. De repente. Mas a Panini vai lançar esse ano aí com capa dura, bonitinho. Próxima indicação, pra quem viu aqui que eu li no final do ano, outubro, novembro. Miyamoto Musashi, meu amigo. Aqui pela Pipoca e Nanquim. Cara, de Shotaro Ishinomori, que é um baita mangaka. Cara, essa leitura aqui, ela, não só pela leitura em si, que ela me pegou, né? O Musashi, o Miyamoto Musashi, ele tá no meu mundo periférico há muito tempo, né? O querido amigo Augusto, que eu não vejo há muito tempo, uns 15 anos, Augusto comprou na época, quando saiu os livros sobre Musashi, que eram em dois volumes, um azul, eu lembro que um tinha uma luva azul, outro uma luva amarela. E, cara, eu fiquei doido pra ler aquilo, mas, pô, cada calhamaço tinha 1000 e tantas páginas. E o Musashi sempre ficou ali na minha cabeça. Quando eu ia numa livraria, no sebo, eu olhava e tal. E recentemente, não vou lembrar qual foi a editora, lançou em 3 volumes, dividiu a obra em 3. Né, que acho que todos devem dar uns 1800 páginas. E aí eu falei, pô, vou atrás disso. Mas não fui. E aí, eu já tinha comprado esse aqui numa promoção, acho que no início do ano de 2025 ou 2024, não lembro. Falei, carai, Musashi vai entrar pra mim como mangá. E fui ler. Meu irmão, e aí fiquei besta. Me pegou, tá? Ele não tem apesar de ter umas splash pages como essa aqui, fantásticas, não tem uma arte tão encantadora, né? Tem uns traços até mais infantis, assim, porque é um quadrinho muito antigo. Não essa publicação de Pipoca e Nanquim que foi feita agora, mas o original. Mas quando você vai chegando pro final, cara, essa vez, eu fui grifando aqui alguns textos, porque aí você já leu tudo, você já mergulhou na cabeça do Musashi, uma das maiores personalidades da cultura nipônica, o maior espadachim da história, que desenvolveu técnicas novas de se lutar e tudo isso. Cara, isso me arrebatou de um jeito que eu fiquei tão louco que eu já fui atrás de Vagabond do mangá também, que é sobre o Musashi. E aí eu conversando muito com o meu querido Lápis de Esmeralda, o Márcio. O Márcio me deu o Vagabond número 1 para eu ler de presente. E aí eu fiz uma promessa que em 2026 eu vou ler o Musashi, né? Eu iria ler agora em janeiro, iria começar a ler em janeiro o Musashi. Mas eu devo ler em março e abril, porque eu descobri um perfil aí de literatura, que esse perfil vai ler em março e abril Musashi. Eu falei, porra, eu vou ler com os caras, porque aí você entra lá no grupo, troca ideia e tal, porque isso é muito legal de você trocar informação sobre aquilo que você gosta. Então eu meti a cara, meu irmão, literalmente em Musashi e vai dominar 2026. Miyamoto Musashi, Pipoca e Nanquim. Deixa eu ler o nome aqui do mangaka. Shotaro Ishinomori. Vai atrás que isso aqui é delícia. Mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês um trabalho que tá na minha estante há um tempo e eu nunca tinha lido. Eu ficava olhando pra ele e falei, cara, quando é que eu vou ler isso aqui? Porque me foi muito bem recomendado na época, quando eu comprei, né? Mas eu tenho muito isso, tanto com gibi quanto com livro. Às vezes eu compro com a vontade de ler, ponho na estante, mas tem que pegar. Em algum momento vem aquele bichinho e fala, puta que pariu, meu irmão, é agora. E foi agora, foi em 2025, no meio do ano. E quando eu li, eu tive aquela sensação de, pô, como é que eu não li isso aqui antes, cara? Eu não tô falando nada mais nada menos que Diomedes, cara. Isso aqui é sensacional. Do Lourenço Mutarelli, que é um gênio nosso que a gente tem na nossa cultura brasileira, quadrinista, cineasta, foda. Cara, Diomedes é divertidíssimo, cara. Assim, pra quem conhece da televisão o Mário Fofoca, um detetive atrapalhado, que foi muito bem interpretado pelo Luiz Gustavo ali na década de 80, eu lembro das novelas e tal. Rapaz, o Diomedes é dali pra pior. Pensa no cara atrapalhado, meu irmão. Um monte de maluquice na cabeça pra desvendar. Só se mete em merda, cara.
O cara, cada página que passa, o cara só se mete merda. E o curioso é que o Diomedes foi meio que uma criação espelho com referências ao pai do Mutarelli, cara. Isso é muito curioso. Gente, e tem um final que não dá nem pra falar do final. Você que nunca leu o Diomedes, procure, vai atrás, porque isso aqui, ó. Procura essa edição encadernada aqui, tá? Na Quadrinhos na CIA, que já são todos os volumes aqui. Que é a saga que consagrou o Mutarelli como um dos grandes nomes do quadrinho nacional, edição completa e revista dos 4 álbuns protagonizados pelo lendário detetive Diomedes, incluindo tiras e esboços inéditos. Quando eu li isso aqui, eu marquei o Mutarelli, depois consegui trocar uma ideia com ele, gentilíssimo e tal. Cara, vão atrás disso aqui, que isso aqui é divertidíssimo, literatura feita por quem é daqui, brasileiro, competentíssimo. E conhece aquele filme, o filme, né, que era livro, virou filme, Cheiro do Ralo, é do Mutarelli, meu irmão. Vai atrás. Diomedes, sensacional. Vai melhorar teu dia, teu mês, que você vai rir demais disso aqui. E vai ver como é que sempre tem alguém mais atrapalhado que você. Agora, a única indicação, assim, de um personagem que eu posso dizer, assim, que é alguma coisa parecida com um herói, né? Desse universo de super-heróis, que é Tartaruga Ninja, cara. Essa aqui, o volume 1, né, daquela coleção da IDW, lançada aqui pela Pipoca e Nanquim. Cara, Tartaruga Ninja entrou na minha vida da forma mais displicente possível. Fazendo uma live esse ano, acho que no início do ano, o autor Botilho, né, lá da Flórida, lá, falou, porra, como é que tu não conhece Tartaruga Ninja e tal? Pra mim, Tartaruga Ninja era aquele desenho, cara, e aquele filme que eu acho bobo, nunca me pegou a Tartaruga Ninja, na minha infância. E pra mim era isso, era uma coisa bem boba e tal, não sei o quê. E aí um dia eu tava numa live também, que tava o autor Botilho, tava uma moçada, e tava o Alessandro Pernizila. E ele falou, pô, Joey, tu não conhece, então vou te dar de presente. Comprou lá na Amazon, chegou pra mim na mesma semana. Cara, isso aqui é uma delícia, velho. Isso aqui tem referência de filosofia, referência histórica, religião, lealdade, família, sabe? E, cara, é muito, muito, muito legal. Além de ser muito bem desenhado e de ter uma construção... Pra quem nunca leu o Tartaruga Ninja, tu começar por aqui, velho, tá tudo certo, tá? Depois você se mete na parte clássica lá e vai ler os preto e branco e tal. Mas esse trabalho aqui, cara, é muito legal. Essa edição da Pipoca aqui ficou muito bonita. Eu acho que lá fora já acabou, né? São 18 ou 20 volumes, uma coisa assim, coisa pra caralho. Aqui tá só no segundo, o 2 eu ainda não peguei. Tive a oportunidade de pegar na CXP, mas não peguei. E o 2 tem aí, né, a arte do nosso querido, lindo Santo Louco, que tava também na CCXP, falando de Tartaruga Ninja e de outros projetos, autografando, fazendo sketch de tudo. O volume 2 tem o Mestre Splinter na capa, tá? Então olha só, você nunca leu Tartaruga Ninja e tem um preconceito que nem eu tinha, meu irmão, tira esse preconceito daí e vai ler, porque é muito legal, velho. Isso aqui é muito legal. É divertido, é sério, é tocante, é emocionante. Como eu falei, fala de lealdade de família, fala de códigos que a gente desenvolve em sociedade, da importância, da disciplina. Cara, é sensacional. Hoje, quando alguém fala Tartaruga Ninja pra mim, entra de uma outra forma completamente diferente que era antes. Matt Fisher, volume 1 aqui pela IDW, lançado pelo Pipoca Nanquim, volume 1, o volume 2 já foi lançado também. Vamos que vamos. Outra leitura que me arrebatou em 2025 foi essa aqui, ó. Kililana Song, de Benjamin Flau. Cara, editora Nemo, isso aqui é tocante. Aos 11 anos, Naim conhece Naim conhece melhor as ruelas de Lamu no Quênia do que os versos do Alcorão, apesar da insistência do seu irmão mais velho. As inúmeras escapadas do jovem órfão levam a interagir com personagens pitorescos de diferentes graus de honestidade. Turistas ingênuos, traficantes de droga, prostitutas, agentes imobiliários, jihadistas se encontram nesse belo romance de formação maravilhosamente produzido por Benjamin Flau. Edição integral lançada pela Nemo. Cara, eu não lembro como isso aqui chegou pra mim, assim, de indicação, tá? Provavelmente foi eu vendo online em algum lugar. Eu sigo pouquíssimos youtubers de quadrinhos, porque a galera fica só falando a mesma merda, sempre mesmo gibi, mesma coisa, mesmo arrego. Todo mundo recebe das editoras, fica falando lá só aquilo e ninguém lê nada fora da caixa. Eu acho que eu vi lá, fiquei procurando em algum site e achei, e fui ler sobre. E aí, meu irmão, me encantei com a sinopse, falei, porra, vou pegar. Cara, a arte é um desbunde e você vai viajar na ingenuidade e na rapidez de raciocínio que esse molequinho tem, o Naim, nas peripécias dele que ele tem ali pro Lamu, no Quênia. É uma história linda, doce, mas dura, né?
porque a realidade de uma criança negra e pobre no Quênia, meu amigo, não tem... até porque eu acho que falar de criança negra e pobre no Quênia é redundância, porque não deve ter outra possibilidade. Esse é um quadrinho que pouca gente conhece. Eu acho que a única pessoa que eu conversei sobre ele, que eu conhecia, foi o Manuel Taylor, mas o Manuel Taylor é o Manuel Taylor, né? Então o Manuel Taylor sabe muito mais de quadrinhos de não heróis que qualquer outra coisa. E ele é muito ligado a histórias tocantes, assim. Cara, Kililana Song me arrebatou. Arte belíssima, tanto o texto quanto a arte é do Benjamin Flau. E não é fácil de achar, tá? Mas ainda dá pra achar ele zeradinho e tal, bonitinho. Como eu comprei, eu acho que em 2024, mas eu só li esse ano. Li no início do ano e me arrebatou. É um daqueles quadrinhos que não vai sair da minha estante, da coleção, e vale a pena, por tudo que ele carrega, ler novamente. Agora, ó, chegamos aqui em mais um trabalho que fala aí, né, da dizimação dos índios, do povo indígena. Né? Esse aqui é um trabalho da Cass Comics, né? São 18 grandes autores de faroeste, né, falando aqui dessa eliminação do povo indígena pelos brancos. Índias, de Tiburce Auger, A Sombra Negra do Homem Branco. A única ressalva que eu faria, né, é porque você tem aqui as histórias, são recortes, tá? São vários recortes de 18 autores, de texto e arte, que reconstrui ali os episódios, né, da história americana ali, de 1540 até 1889. E o único pesar que eu tenho, assim, é que não tem nenhum autor indígena para falar sobre isso, porque seria o melhor lugar de fala, né? Os caras que sabem o que eles passaram, meu irmão. Porque por mais que seja bem legal, bem ilustrado, as histórias são bem legais, é um material muito bonito, continua sendo o branco falando do índio, né? Olha que maravilha isso aqui. Mas é um trabalho muito bonito, que eu gostei muito. Eu sou muito ligado a faroestes, a cultura indígena, a índios americanos. Tive um amigo que era descendente de Sioux, cara, lá do Dakota. E o avô dele era Sioux. Que loucura isso. O cara era 1,80 m, cor de terra, forte que nem um touro. Touro? Mas na verdade eles tinham criação de búfala. E búfalos aqui em Alexânia, cara, perto de Brasília. Isso em 87, 88. Foi a primeira vez que eu tomei leite de búfala na minha vida, sem piadas, porque não foi búfalo, foi búfala. E eles, na época, foram os primeiros a fornecer aqui pro Distrito Federal, tal, mussarela de búfala, que em lugar nenhum tinha na época. O nome dele, desse meu camarada, Noah, já seguindo também o que foi feito com os índios nativos, né? Todos tiveram que ser batizados com nomes cristãos. Então o pai dele também chamava Noah, ele chamava Noah. O avô dele eu não lembro, porque não conheci o avô dele. Trabalho belíssimo pela QS, tá? Indians. Esse aqui foi bem badalado, aí muita gente falou, e uma das leituras que eu também gostei demais. Agora, chegando quase ao final da nossa lista aqui, o 9º volume, um trabalho que eu não conhecia, chamado aqui O Fotógrafo, em 3 volumes. Um quadrinho fotojornalístico, né? E que eu tomei conhecimento, isso aqui é lançado pela Conrad, tá? Eu tomei conhecimento desse quadrinho pela Banca Mickey, lá de Santo André, num story que eles fizeram, e eu falei, cara, eu quero isso aí. Na hora que eu vi, eu falei, eu quero isso aí. Eu gosto muito de fotojornalismo, e dessa forma feito em quadrinhos é maravilhoso. Isso aqui, cara, é o seguinte, um fotógrafo profissional acompanha um grupo de médicos, do Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão. E ele retrata absolutamente tudo o que acontece ali. As viagens, a cultura, o sofrimento do povo, a ameaça de guerra diária, a pobreza extrema. E ele vai fazendo um recorte da história que ele vai contando, com os desenhos, com a arte e com as fotos originais, né? Que ele vai tirando durante a viagem. Cara, é maravilhoso. Eu posso te falar que é um dos melhores, vamos chamar de material, que eu não gosto de chamar de gibi de material, mas eu vou chamar de material. É um dos melhores materiais que eu já tive acesso. Tá? Porque eu gosto muito disso. Olha aqui, ó, ele misturando a arte com o fotojornalismo. Cara, é sensacional. E você devora os 3 volumes de uma forma muito, muito rápida, né? É duro,
Olha isso, cara. Tem passagens aqui que a gente seca a boca. Porque é muito duro. Isso me lembrou um pouco a minha mãe. Minha mãe, bem antes dela morrer, né? Minha mãe, ela via as propagandas dos Médicos Sem Fronteira e queria ajudar. E aí eu comecei a contribuir em nome dela, né? Botei o nome dela, ela recebeu a carteirinha do Médicos Sem Fronteira e tal. Ficou chegando material lá em casa por uns 3 anos. Ela ficava muito feliz quando passava a matéria assim dos Médicos Sem Fronteira. Ela, ai, olha lá, a gente tá ajudando, né, meu filho? Eu falei, tamo sim, mamãe, tamo sim. Até ela morrer, ela continuou ajudando. E, cara, vamos atrás disso. Não sei se vai ser fácil vocês acharem, tá? Eu tive essa sorte absurda, né, de encontrar realmente esse material aqui da Conrad, o fotógrafo em 3 volumes, Gilbert Lefebvre e Le Mercier. Lefebvre é o fotógrafo. É belíssimo, cara, e é duríssimo ao mesmo tempo, mas é uma jornada que vale a pena você dividir e viver junto com eles. Deixa eu mostrar de novo aqui a capa dos 3. Aqui, ó. Volume 1, volume 2, volume 3. O fotógrafo, fotojornalismo junto com quadrinhos. Sensacional, sensacional. Chegamos no último, hein? Caramba, chegamos no último, o décimo quadrinho que mais me tocou e mais curti de ler em 2025, cara. É mais um faroeste, olha aí. Deadwood Dick. Isso aqui, meu irmão, a história desse desgraçado, desse Nate Love, é sensacional, cara. Isso aqui, cara, isso aqui é um ônibus, né? Lançado pelo Pipoca Nanquim. Mais um da curadoria da Sérgio Bonelli. Isso aqui é maravilhoso, cara. Primeiro que a arte é um abraço, crua, tem um humor muito foda, porque esse personagem do Nate Love, que é o Deadwood Dick, é sensacional, cara. Pra quem não conhece, procura saber quem é o Nate Love, que era conhecido também como Deadwood Dick, e vou falar um pouco aqui do que Pipoca Nanquim falou sobre isso. Entre os soldados negros do novo regimento de cavalaria do exército americano para escapar de um listamento. Esse é o Nate Love. Ele aprenderá a domar cavalos e a suportar a vida no quartel. Ele aprenderá também a caçar índios rebeldes, até que nos territórios selvagens das pradarias acabará cara a cara com os apaches. Extraído de um conto de Joe Erlansdale, este romance em quadrinhos fiel ao estilo irreverente, explosivo e cheio de inventividade e ironia do escritor texano, leva um velho oeste feio, sujo, malvado, no qual a violência reina soberana. E aí o que é legal é que você vai ver, né, uma coisa que você não está tão acostumado a ver quando você vê os faroeste, um negro em destaque, né? E aqui você vai ver e vai entender o porquê que esse negro está em destaque. Cara, uma leitura fácil, legal de se fazer. Esse é um quadrinho que eu peguei no início de 2025, porque eu não aguentava mais ficar sem ler, que muita gente tinha me falado dele. Inclusive, o que eu falei aqui, o meu querido Manuel Taylor. E quando eu achei assim que chegou, cara, eu peguei para ler. E cara, sensacional. É divertidíssimo, é aquele divertido sutil, sabe? Você tem um humor mais inteligente, algumas pitadinhas mais escrachadas ali que você entende que faz parte do personagem. Cara, é sensacional. Deadwood Dick, obra toda aqui fechada, vale a pena ler cada página. São 448 páginas. E isso aqui, então assim, vale a pena você ficar de olho, porque isso aqui rolou uma promoção doida na Amazon e no Mercado Livre, que eram, sei lá, 180, 200, 300 contos. Isso aqui eu paguei 60 e tantos reais, cara. Sacou? Chegou 2 dias depois. Então, acho que encalhou, Deadwood Dick, em muito lugar. Não sei como também, porque um negócio bom desse não pode encalhar. E eles arrebataram isso aí. Primeiro teve aquele erro da Amazon, que eu acho que vendeu isso aqui a quase 15 reais, junto com os Sandmans, que saíram, edição Absolute. Todos os Sandmans no box, o negócio pesa um armário e estava sendo vendido a 70 contos. Foi um erro de minutos, mas uma galera conseguiu comprar. O Deadwood Dick estava nessa levada, sacou? Veja se você consegue pegar. Eu acho que não tá caro, tá? Dá uma olhada aí na Shopee, no Mercado Livre, ou se tem na Amazon ainda. Mas vale a pena muito você ler isso aqui. O último, esse foi o último. Ó, Deadwood Dick, repassando, hein? Um fotógrafo, Indians, Kirilana Song, Tartarugas Ninjas pela IDW e Pipoca Nanquim, Diomedes maravilhoso do Mutarelli, Miyamoto Musashi pelo Pipoca Nanquim também, Cheyenne
pelo 85. Combate Inglório, pela Gal Editora. E por último, não menos importante, Habib, pela Quadrinhos na CIA. Essas foram as leituras que mais me tocaram e foram mais legais para mim nesse ano de 2025. Eu espero que você não tenha lido algumas para você poder ler e ir atrás disso aqui, que eu acho que você vai curtir demais. Me fez muito bem. Não foi tão difícil escolher as 10. Eu poderia ter entrado um outro quadrinho de super-herói, que é esse compilado que saiu da fase do Jeff Jones do Gavião Negro, que tem o volume 1 e o 2, eu só li o 1, e o 1 é maravilhoso, cara. Gavião Negro é um personagem que muita gente devia meter a cara para entender melhor, porque é um personagem sensacional. Arqueiro Verde também, principalmente a fase do Grell. Mas são personagens que ficaram ali meio suspensos nesse universo da DC. O pessoal focou muito só em Superman, Batman e tal. Vai ler Gavião Negro, essa fase do Jeff Jones é muito legal, e Arqueiro Verde do Mike Grell também é muito bom. Então quase entrou, mas eu apertei o cinto ali, não ia botar 11, né? Falei, vou fechar com 10, número redondo. E foi isso, as que mais me agradaram, foi muito legal de ler. E eu curti demais fazer esse vídeo aqui, hein? Pô, aqui na Otto eu acho que eu vou vir mais vezes pra gravar. Porque eu já vim aqui algumas vezes pra comprar livro, pra vender vinil pro Pedro. O Pedrão é um parceirão aqui. Amigo do Thiago Palma também, outro canalha, gente boa pra caramba. Então, vamos que vamos. 2026 tem mais leituras, vocês vão me acompanhar mais aqui. Vou passar a publicar mais cotidianamente meus quadrinhos e livros. E a gente vai debater isso junto. Muito bom, gostei. Não esquece que você tá aqui, porque aqui adulto também brinca. Olá, eu sou Pedro Brant, da Otto Livraria. A loja fica na 302 Norte, no subsolo do Bloco E. E aqui você encontra quadrinhos de todos os tipos. Temos quadrinhos brasileiros, europeus, temos quadrinhos americanos, tanto super-herói quanto graphic novel. Temos alguma coisa de mangá também, edições em revista, edições encadernadas, capa dura. Então se você gosta de quadrinhos, eu estou esperando a sua visita aqui. Vale lembrar que também temos vinis, CDs, DVDs e, claro, livros. É isso. Otto Livraria, 302 Norte, subsolo do Bloco E, em Brasília. Valeu!